Sidônio Palmeira assumiu o posto de Paulo Pimenta na Secom e quer acompanhar a comunicação de Lula de perto. Vamos entender tudo com Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro? Bora lá, vamos ver o que está mudando aí. Doutora Ana Lesnoves, que eu estou falando isso agora para ela recuperar a voz dela nesse ínterim. Mas o que eu ia... Boa tarde, doutora Ana. O que eu ia falar é que, assim, tá notando-se uma melhora. Claro que quando a gente fala de comunicação governamental, isso é sempre uma coisa controversa. Eu quero lembrar também de uma coisa e já abrir criticando o Sidônio. Achei um erro gigantesco aquele recuo no Pix, no caso do vídeo do Nicolas. Foi ideia dele. Sério? Mas, foi ideia dele, e aí eu acho que ali ele errou feio, mas a Carla Araújo escreveu um texto no UOL, eu também achei aquilo muito errado. Mas eu achei interessante uma coisa, gente, e aqui não se trata de ser etarista, eu vou dar uma lida no texto, mas uma coisa importante dizer. O Lula fez uma coletiva de imprensa ontem, ele está dando alguns sinais que ele pode dar uma de Cláudia Sheinbaum e começar a fazer talvez coletivas com mais frequência, falando com jornalistas, assumindo mais a cara dele, isso é ótimo. O presidente precisa falar, não tem que botar só ministro para dar entrevista na Globo News. E a gente precisa lembrar de uma coisa, né, gente? E eu falo mesmo, não estou sendo etarista. Lula é um senhor que vai completar 80 anos esse ano, né? E o Sidônio tomou uma postura muito interessante, que alguns interpretaram como se fosse o técnico de futebol no meio da partida. Ele ficou do lado do presidente, meio que dando uns sinais, assim, para tipo, vai aqui, vai ali, faz esse negócio e tal. E aí a Carla tentou resumir isso, né? Sidônio põe sua digital na entrevista de Lula e quer Lula como motor de conteúdo. Reportagem da Carla, do Lucas Borges Teixeira, lá em Brasília. O que ela colocou aqui, né? Preparada pelo publicitário Sidônio Palmeira, novo ministro da Secom, Secretaria de Comunicação Social, em entrevista coletiva do presidente Lula, na manhã de ontem, deu sinais de como o governo quer tentar arrefecer as crises e melhorar a comunicação. Sidônio, que segundo os outros ministros foi a grande estrela da reunião ministerial do último dia 20, avisou que quer tornar o presidente o motor de conteúdo do governo. Isso significa que, como Lula confirmou na entrevista, que caberá a ele falar com jornalistas. O publicitário encampou uma crítica antiga de apoiadores do governo Lula III, falta narrativa e uma marca. A nova comunicação entende que Lula tem que assumir as rédeas e pautar o debate, não apenas reagir às situações. Não por acaso, o presidente disse que falaria mais para tentar acabar com o off, o jargão jornalístico para entrevistas que não revelam a fonte. Na conversa que antecedeu a coletiva, Lula foi preparado para dar sinais ao mercado financeiro de compromisso com ajuste fiscal e de não intervenção na Petrobras. Isso aqui é meio ruim, né? Ele respondeu sobre a alta de juros sob o comando de Galípolo e estava treinado para defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tinha sido alvo de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que classificou Haddad como enfraquecido. Central de monitoramento e de prontas respostas. Sidônio também avisou ao presidente e aos novos colegas que pretende criar uma central de monitoramento de prontas respostas para evitar que o governo perca narrativas ou que entre tarde demais nas disputas, como aconteceu no caso do Pix, que obrigou o presidente Lula a desfazer uma medida criada pelo Ministério da Fazenda. O ministro da Secom acompanhou a entrevista, que durou cerca de 30 minutos, e ao lado direito de Lula, atento mais longe das câmeras, coube ao novo secretário de imprensa, Laércio Portela, conduzir a coletiva. O publicitário baiano, diferente do seu antecessor Paulo Pimenta, não quis aparecer, mas acenava positivamente com a cabeça quando Lula adotava um tom moderado nas suas falas. Entre os que aguardam resultados do modo Sidônio, alguns desconfiados, a avaliação é que o publicitário é técnico e reservado demais para um baiano, brincam essas pessoas. O fato é que estava faltando isso mesmo, tá, doutora Ana? Assim, eu conheço o ex-ministro Paulo Pimenta, gosto bastante dele, mas ele é um político, ele não é um comunicador, nada, é um deputado. E tinha uma coisa muito ruim na Secom, eu tô falando do ministro, tá, gente? Não tô falando do corpo de pessoas, tem muita gente legal trabalhando lá dentro, aliás. Mas tinha aquela coisa meio ruim de só coisas positivas e pra cima do presidente. Comunicação do governo não é isso, gente. Comunicação do governo, eventualmente, é lidar com abacaxi.
Ele dá, por exemplo, o Sidônio adotou uma diretriz que eu não concordo, que é de agradar o mercado financeiro, mas ele adotou uma diretriz. Ele não fez o Lula, tipo, xingar o Campos Neto e depois elogiar o Galípolo. Tipo, vamos elogiar o Galípolo. A linha é essa. Tipo, eu tô sentindo que, assim, vai ter inúmeras sabotagens, mas, assim, o que tá faltando mesmo é um cara que fala assim, a gente vai no caminho A. Nós não vamos no caminho A e virar no caminho B. Senão a comunicação fica toda confusa e vira aquela coisa, tipo, só festinha. Diminuir o desemprego. E assim, tem que ver, o cara tem que ir no mercado e não pagar R$35 num saco de café, né, gente? Que, vamos falar, nós jornalistas aqui, a gente viu o preço do mercado, a gente não achou isso legal. Tá faltando alguém para pentear as narrativas, né, Pedro? Porque a coisa tá se descontrolando muito fácil mesmo. E alguém que perceba que existe um discurso maior do que notícias pontuais, é isso, né? A notícia da festinha pontual, só deu tudo certo. Não, tem um quadro geral aí que tá faltando enxergar. Acha que é agora que o governo vai conseguir? Eu acho que sim. E aí eu queria trazer alguns exemplos, para não ficar só no texto da Carla. Eu gostei muito da resposta que o Lula deu para Denise Ortiz, que é jornalista da Globo. Inclusive foi uma resposta respeitosa. Denise tinha sido hostilizada num evento do Maduro. Só que ela fez uma saudação, um agrado pro Bolsonaro quando ele era presidente da República. Ela é meio bolsonarista. Tentou pegar o Lula ali numa pegadinha. E olha o que ele respondeu aqui. Acho que o vídeo já tá na tela. Deixa eu dar um play aqui. Vamos lá. Aí. Deixa eu só desligar aqui nossa trilha. Vamos lá. O senhor falou 2 vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. Isso. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária, que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É o meu histórico. Eu sempre falo para vocês, como é que estava a indústria automobilística quando eu voltei para a presidência da República em 2023? Eu sempre falo, que às vezes as pessoas têm memória curta. Quando eu deixei a presidência desse país, a indústria automobilística, em 2010, vendia 3.800.000 carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, estava vendendo apenas 1.600.000 carros. Agora já chegou a 2.600.000. Então, é isso que vai acontecer no Brasil. É isso que vai acontecer. Eu não tento discutir aquilo que meia dúzia de pessoas querem. Eu quero discutir aquilo que interessa à maioria das pessoas. É gerar emprego, é gerar renda para essas pessoas. Criar um país de classe média. É esse país que eu quero criar. E vou criar. E vou criar. Sabe, para os meus adversários ficar com muito mais raiva de mim, com muito mais ódio de mim. Como é que pode esse metalúrgico de São Bernardo do Campo, de diploma primário, como é que pode esse cara fazer o que nós não conseguimos fazer? Aliás, eu acho que vocês poderiam estudar, sabe uma coisa que eu vou pedir para vocês? Esse país teve a proclamação da República em 1889. Vocês poderiam pesquisar em que momento da história esse país teve inclusão social de verdade. Poderiam pesquisar. Vocês vão perceber que teve com Getúlio e teve comigo. Procura outro momento qual foi que teve política de inclusão social. O Getúlio diziam que era ditador, mas foi ele que fez a CLT. Por isso é que a base industrial de São Paulo nunca fez sequer uma viela com o nome do Getúlio. Porque a CLT tirou o povo da escravidão e deu cidadania. E nós com a política de inclusão social. O que eu tenho dito para os empresários? Gente,
Se você acha que pagar 1.900.000 para o seu trabalhador é muito, porque você acha que é muito pagar, não olhe ele como seu trabalhador. Olhe ele como seu consumidor. Porque ele vai pegar o salário que você pega, ele vai numa loja comprar o que você fabrica. O dinheiro que você pagou para ele vai voltar para você, pô. Não dá para você entender isso? É simples de entender. Então, ao invés de pagar para o trabalhador, paga para o seu consumidor. Se a gente fizer isso, esse país vai dar um salto de qualidade da forma mais extraordinária possível. Nós quase conseguimos uma vez. Uma coisa que me deu tristeza foi voltar à presidência com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Vamos acabar. Em 2026, quando eu tiver que entregar a presidenta da República, eu vou dizer para vocês, nenhum brasileiro ou brasileira está passando fome nesse instante. É isso que eu vou fazer, muito orgulhosamente. Tá faltando o Lula falar, né? Caraca, eu tô impressionada, assim, o quanto que a gente estava perdendo do nível do discurso do Lula, porque a gente sabe disso, só que é muito fácil esquecer, porque ele, né, o discurso dele vinha sendo teve ocultado. vídeo do Nicolas, né, deu uma obscurecida, né, parecia, na semana do Pix, doutora Ana, não sei se você acompanhou, parecia que o governo tinha acabado, né, tinha uns malucos falando que ia cair. É incrível, assim, a voz do Lula, o discurso, a força, a potência do discurso dele se miou ali naquele momento, né? Se afinou. E aqui a gente vê o Lula que a gente conhece, né? Você lembrar, o cara que tá prestes a fazer 80 anos, tá? Mas tá afiadíssimo o discurso. O chat estava perguntando e eu fiquei com essa dúvida. Esse vídeo tá acelerado ou ele tá falando assim mesmo? Não, tava um pouco acelerado, eu acho. O 247 acho que bota os vídeos acelerados. Tá. Eu tô com. Eu fiquei um pouco preocupado. Tá, se precisar. Mas é isso que eu tô falando, doutora Ana. Eu acho que o Brasil tinha que olhar menos, assim. Eu acho que o governo brasileiro ele tenta simular muito, às vezes, governos europeus, tipo França. Tinha que olhar mais para o México. Assim, o México tá com essa pressão aí do Trump na fronteira. E a Cláudia Sheinbaum tá assim, então, meu amigo, vamos pro embate, assim. Sobe para 6, tá, não vai deixar a coisa. E assim, é o que o Lula tem que fazer com a elite econômica, que você falou do discurso bom dele agora. Se a gente ficar esperando uma boa vontade do agro, uma boa vontade dos empresários, gente, a gente vai perder 26? Assim, básico, entendeu? Tava falando para a Sofia até num outro corte, eu falei, eu duvido que o Lula sofra impeachment, eu acho isso bem pouco provável, mas assim, chegar em 26 fraco, ou chegar em 26 com ele não sendo candidato, é bem possível. Se a gente não se fortalecer, a gente vai perder. E talvez a pior coisa que possa acontecer é essa, chegar com ele fraco sem ser candidato e não ter outro candidato. Ficar nesse reme-reme. Então, assim, agora é o momento de ou fortalece o Lula para a próxima, ou começa a pensar já. Porque né, é uma coisa ou outra coisa. Não dá para ficar no meio do caminho. Essa mudança na comunicação me sinaliza que as cartas estão colocadas no Lula. Vamos botar o Lula de volta aqui de volta no jogo. Gosto muito da expressão motor de comunicação. Dizer, né, motor de conteúdo. Dizer, ele tem que produzir conteúdo dele, tem que sair da fonte, parar de reagir, começar a sair da fonte. E para isso precisa desses discursos. Corre o risco dele falar algum negócio assim? Corre. E correria do outro caso, né? Mesmo se ele ficar na retranca, ele vai correr o mesmo risco. O Sidônio fez uma coisa básica, doutora Ana, que muita gente achou, é bobagem. Não é bobagem, não. Na comunicação do TikTok do Lula, ele sugeriu para o Lula vídeos mais curtos, mais coloquiais e absolutamente todos legendados. Pedro, é só uma besteirinha. Cara, para a internet, vocês não têm ideia do quanto isso faz diferença. É a diferença de você ter 200 mil views e 2 milhões. O termo é exatamente esse, Pedro. Vou falar menos porque a gente deve estar passando o tempo, mas jogar na retranca. A gente vinha jogando na retranca. Essa comunicação põe o time um pouco mais no ataque. Claro, não precisa adiantar o time inteiro, botar o goleiro lá do outro lado também, né? Pelo amor de Deus, assim. Mas assim, parar de jogar na retranca. Jogar na retranca, você tá ferrado. Não vai para frente, sabe? Não vai. Vamos pro próximo vídeo? Ainda tem mais um?
Não, tem mais uma, mas acho que como a gente já tá quase no limite do tempo, eu ia deixar só esse aí mesmo. Então tá, então ficamos por aqui. Eu tô botando fé, minha conclusão é essa, Pedro. Eu tô botando fé. Claro, tem que dar um desconto aí, porque era o que eu queria ver acontecer, né? Mas tem que ver se vai ficar assim, né? Tem que ver se vai ficar assim, exatamente, mas de qualquer forma, tentando ver assim do lado positivo da coisa, estamos vendo uma mudança, porque até então muito se criticava, muito se falava, precisa de mudança na comunicação, mas como vamos fazer? Há uma proposta. É aquilo que você fala, há uma proposta. Posso não gostar do resultado, mas há uma proposta, alguma coisa. Mexeu-se no time, para voltar à metáfora futebolística. Que alívio. Vamos lá, ficamos por aqui. A gente volta em instante, chat, com mais assuntos do dia. Beijos.